Aleluias, glórias a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Amada igreja, abram suas Bíblias no livro de Êxodo. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2, o versículo 1 em diante. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante. O Heber falou aqui que eu fui o primeiro a cumprimentar ele quando ele veio aqui à igreja pela primeira vez. Esquece ele que numa tarde ele ligou aqui na igreja, procurando pelo Donizete. Lembra, Heber, quem atendeu o telefone? Eu não acredito em coincidência, Heber. Eu acredito em providência divina. Eu acredito que Deus nos ligou, que Deus nos uniu, para que juntos nós possamos fazer a obra do Senhor, para que juntos nós possamos lutar, batalhar pelo crescimento do reino, para que juntos nós possamos buscar as almas que estão perdidas, as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, as pessoas que ainda não têm o Espírito Santo, aquele que mora na minha e na sua vida, Heber, e que nós temos que apresentar a eles, para que eles estejam preparados, para que o dia que o Senhor vier entre as nuvens e chamar a sua igreja, essas pessoas estejam preparadas, estejam no meio da igreja, para que subam como a noiva do Cordeiro. Amém? O livro de Êxodo, capítulo 2, o versículo 1, diz assim, os irmãos acompanhem suas Bíblias, por favor. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, que o tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-no, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair do dia seguinte, eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio?
Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu da face de Faraó. Amém? Meus amados irmãos, amada igreja do Senhor Jesus, essa semana eu já vinha tentando esboçar essa mensagem entre palácios e desertos. Semana passada eu fiz até um comentário com o Tiago sobre essa palavra que Deus estava colocando no meu coração. E essa semana aconteceu de que o Tiago me incumbiu de trazer a palavra hoje. E eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, será essa palavra mesmo que o Senhor quer? Me confirma, eu preciso de uma confirmação sua. A palavra não é minha, a palavra é sua, eu sou apenas um servo, eu sou apenas um canal, eu sou apenas a pessoa que o Senhor usa para transmitir essa palavra à tua igreja. E nessas madrugadas de oração, nesses dias de oração, Deus começou a falar no meu coração sobre liderança, sobre a igreja do Senhor nos últimos dias, a igreja do Senhor em meio à pandemia. E Deus colocou no meu coração: ei, nós estamos vivendo em palácios ou em deserto? Aonde estamos agora? A igreja do Senhor está vivendo que fase? Nós estamos vivendo o palácio ou o deserto? E Deus começou a colocar no meu coração, eu comecei a esboçar essa mensagem, e Deus colocou no meu coração: Moisés começou pelo palácio. Sabemos nós que Deus escolheu Moisés. Sabemos nós que Deus tinha um plano de tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. E Ele escolheu Moisés. E Ele permitiu que, através do relacionamento de um casal hebreu, Moisés fosse gerado. Mas sabemos nós que aqui, um pouco antes desse texto que eu li, há um decreto do rei do egípcio, do faraó, por causa do crescimento do povo hebreu e do medo que esse povo hebreu pudesse guerrear contra os egípcios e vencer os egípcios. Faraó lança um decreto que todos os meninos homens, todas as crianças do sexo masculino que nascessem a partir daquele momento, teriam que ser mortas. Só que Deus tem um plano na vida de Moisés. Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na vida da igreja. E quando Deus tem um plano, quando Deus faz uma promessa, ninguém pode mudar essa sentença. Ninguém pode mudar a ordem de Deus, porque Ele é soberano. E Ele não depende de homens, Ele não depende da vontade humana, Ele não depende da minha vontade, da sua vontade. Repetindo, porque Ele é soberano, Ele é Deus. E o plano dEle, mais cedo ou mais tarde, vai se cumprir. Seja visto, uma certa época, a nação de Israel não tinha rei. E o povo de Israel queria um rei fisicamente bonito. Deus queria um homem que Ele escolheria, um homem segundo o seu coração. Mas o povo insistiu tanto que Deus permitiu que Saul assumisse o reinado de Israel. Sabemos bem nós o fim da história. Saul, em certo momento, procurou um adivinhador, uma pitonisa. Você vai ver lá no livro de Samuel, de 1 Samuel, que chega um ponto que Deus fala a Samuel: Samuel, Samuel, até quando terá dó de Saul? Eu já o rejeitei para reinar sobre Israel. E no momento que Deus rejeitou Saul, Deus enviou Samuel à casa de Jessé e mandou ele lá, mandou o profeta lá para que ungisse um rei segundo o coração de Deus, não segundo o coração dos homens. O texto ainda diz que quando Samuel chegou à casa de Jessé, havia vários irmãos de Davi ali.
Da mesma postura de Saul, grande, fortes, bonitos, viçosos. E Deus começou a negar, não é esse, não é esse, não é esse, até que chegou, já tinham acabado todos que estavam ali na casa, e o profeta pergunta a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Tem um que está pastoreando minhas ovelhas. O profeta dá a ordem: busque-o. E vem lá aquele menino pequeno, fraco, ruivo, sem beleza alguma aos nossos olhos. Ei, Deus não olha o seu estereótipo, Ele olha o seu coração. Ele sabe o que tem dentro de você, Ele sabe até onde você pode ir, porque Ele te fez, porque Ele te formou, porque Ele é o Senhor da sua vida. E nós temos que aprender isso. Deus escolheu Moisés. Não importa as circunstâncias, as dificuldades, Deus te escolheu. O plano dele vai se cumprir. Mas o plano de Deus foi se cumprido na vida de Moisés. A mãe dele, no desespero, não podia mais escondê-lo. O menino cresceu, não tinha como escondê-lo mais. Ela, no desespero, fez aquela caixa, colocou Moisés dentro, colocou no rio, colocou a irmã de Moisés, Miriam, para vigiar. Quando a filha de Faraó acha, manda sua empregada pegar, a menina já de pronto correu e disse: ei, eu vou chamar uma ama, eu vou chamar uma babá. A filha de Faraó dá a ordem, ela busca a Joquebede, a mãe de Moisés. Veja como Deus cuida dos detalhes. Meu irmão, a cada dia, a cada hora, na minha e na sua vida, se você observar, você vai ver a mão de Deus cuidando de todos os detalhes. Se você observar a vida da igreja, você vai ver Deus operando, Deus colocando as coisas, mudando de lugar, operando os pequenos detalhes na minha vida, na sua vida, na vida da igreja dele. Porque a igreja é dele, foi ele que instituiu, é ele quem cuida, é ele quem sustenta. Moisés vai para o palácio. A filha de Faraó pega ele de volta, adota ele. E ele cresce junto com o filho de Faraó, Ramassés II. Com as mesmas regalias, com as mesmas mordomias, com tudo que o filho de Faraó tinha, Moisés tinha. É interessante a gente ver que a narrativa de Atos 7, capítulo 7, versículo 20, Estevão narra lá e diz que ele crescia e era formoso. E quando você vai estudar a vida de Moisés, você vai ver que Moisés estudou nas melhores escolas, nas melhores faculdades do Egito. Ele se tornou um homem sábio, um homem inteligente. Você vai ver que ele se tornou o comandante do exército egípcio. Você vai ver que Moisés comandou o exército egípcio nas maiores batalhas e venceu todas. A maior batalha que o exército egípcio teve foi contra o exército etíope. Foi muitos anos de batalha e Moisés na frente do exército egípcio. E ele venceu aquela batalha. Então era um homem preparado. Era um homem que tinha toda a sabedoria do reino egípcio. Ele sabia das coisas, ele não era uma pessoa normal. E nós sabemos que Moisés morava no palácio. E eu separei 3 tópicos. Moisés era preparado, Moisés foi escolhido para morar no palácio. Só que muitos de nós queremos também ser como Moisés. Muitos de nós queremos morar nos palácios. Só que nós não somos os escolhidos para morar no palácio. O escolhido foi Moisés. Nós não somos escolhidos para morar no palácio. E quando nós queremos morar no palácio, acontecem algumas coisas. E eu separei 3, eu podia ter separado mais, mas o tempo
nos dá o espaço para essas três coisas. A primeira, o palácio, para quem não foi escolhido, nos distancia de Deus. O texto de Romanos 8:35 nos ensina isso. Romanos 8:35, abram suas Bíblias aí, eu vou ler, os irmãos acompanhem. O palácio nos distancia de Deus. Romanos 8:35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo ou a espada? O palácio nos separa de Deus, porque o palácio tem muitas benesses, o palácio tem muitas coisas que nos fantasia, que nos traz a fantasia. Moisés era preparado, Deus tinha alguma coisa na vida de Moisés, ali dentro do palácio. Mas quando nós, eu, você, queremos viver no palácio, o palácio nos transforma. O palácio nos faz caminhar por um caminho errado. O palácio nos tira do centro da vontade de Deus e começamos a fazer a nossa vontade. Essa semana eu estive conversando com uma jovem que congregou junto comigo muitos anos em outra igreja. E eu comecei a conversar com ela e eu senti a angústia no coração dela. E eu deixei ela falar, ela falou por uns 15 minutos, contando toda a história da vida dela, depois da saída lá da igreja a qual nós congregávamos. No final da narrativa dela, eu perguntei para ela: e Cristo? Ela, infelizmente, pastor Marcos, ela me chama de pastor. Infelizmente, pastor Marcos, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Infelizmente, eu fui viver outra vida que eu achava que era boa para mim. E ela contou toda a história que fez ela largar os caminhos do Senhor. E eu disse para ela: sabe o que aconteceu na sua vida? Ela: não, você foi viver no palácio. O palácio não é para você, o palácio era para Moisés. O palácio não era para você. Você foi viver o palácio, foi viver as benesses, as vantagens que o palácio te dá. E na maioria das vezes, as vantagens que o mundo aí nos dá, não é uma vantagem, é uma desvantagem. Quantas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas não têm orado mais? Talvez essas pessoas ainda estejam sentadas no banco da igreja, mas não ora mais, não busca mais o Senhor, não lê mais a palavra, não estuda. Quantas pessoas que há tempos atrás cantavam aqui no coral da igreja, quantas pessoas cantavam no louvor da igreja, quantas pessoas ministravam a palavra aqui e hoje não fazem mais isso. Meu irmão, o palácio nos distancia de Deus. Mas eu quero que a igreja entenda nessa noite: quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, a nudez, o perigo, ou é a espada? O palácio não é para mim, meu irmão. O palácio não é para você. O palácio é para Moisés. 2, o palácio nos faz cometer erros. Lembra do texto de 2 Samuel, capítulo 11? Israel em guerra. Isso aqui eu quero ensinar para os líderes. Israel em guerra. O líder, quando ele quer ser vitorioso, quem carrega a primeira pedra é o líder. O líder tem que pegar a primeira pedra para que os liderados também peguem aquela pedra, coloquem nas costas e carreguem. Se o líder não carregar, os outros não carregam. O meu líder é exemplo para mim.
Israel em guerra, Davi no palácio. Diz o texto que ele dormiu um sono à tarde, levantou, e lá de cima do palácio ele olhou e viu uma linda mulher e a cobiçou. Mandou buscá-la. Ela veio. O rei mandou, ela tem que vir. E diz o texto que ele a possuiu. E logo depois mandou que o marido dela fosse para frente da batalha para que morresse e ele pudesse ficar com ela e esconder o pecado. O palácio não é para mim, o palácio não é para você, o palácio não era para Davi. Davi não devia estar no palácio, ele devia estar na frente da guerra, porque ele era um homem de guerra. Deus chamou ele para isso, para guerrear. O palácio nos faz cometer erros. Um homem segundo o coração de Deus, que Deus escolheu. Mas ele não prestou atenção nisso. O lugar dele não era no palácio. O lugar dele era na frente da batalha, na frente do exército de Israel. Foi para isso que Deus o chamou. Tanto que quando você vai lendo a história de Davi, você vai vendo que Davi não pôde construir o templo. Quem construiu o templo foi o filho dele, Salomão, porque ele tinha sangue nas mãos e ele não podia construir o templo. Nós temos que entender isso. Ele era um homem de batalha, ele não era um homem de palácio. Nós, a igreja de hoje, você não somos pessoas de palácio, nós somos pessoas de guerra, de batalha, de estar na frente. E a igreja de hoje tem que entender isso. Hoje nós estamos em tempo de batalha, nós estamos em tempo de guerra. E não é hora de nós estarmos sentados no palácio, no ar-condicionado, em cadeiras almofadadas. Nós estamos na hora de dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Aleluia! 3. O palácio nos faz esquecer de quem somos e de onde viemos. Abram, por favor, suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Presta atenção. Ele não saiu da casa do pai dele bebezinho. Ele não saiu da casa dele ele teve alguns costumes que foram ensinados a ele. Quando você vai estudar o costume judaico, os judeus não agem como nós agimos. Que a criança cresce, depois de muito grande é que você começa a ensinar. Não. Eles, desde os primeiros dias, eles começam a ensinar a criança. Com menos de 1 ano, a Torá já é ensinada. Criança judia, com um pouco mais de 1 ano, já conhece toda a Torá, que são os livros da lei. Então Moisés, muito pequeno ainda, 3 meses, mas já tinha pego alguma coisa ali do costume. E nós sabemos que Moisés estava no palácio. E o texto que eu li antes, lá de Êxodo, diz que, em certo momento, ele saiu e foi lá ver. Você sabe quantos anos levou para Moisés sair do palácio e ir lá ver seus irmãos? 40 anos. Moisés levou 40 anos para ir ver como o seu povo vivia. E era escolhido.
Quanto tempo nós estamos levando a igreja de hoje, estamos levando para ver como nossos irmãos estão vivendo? Quantos de nós já foi na casa de alguém, da sua parentela, para ver como é que seus irmãos estão vivendo? Nós temos que ter consciência disso. O palácio nos faz esquecer quem somos e de onde viemos. Quantas pessoas nós conhecemos que veio lá do fundo do poço e quando chega a uma certa altura, a soberba e a altivez começa a moldar o seu coração. Às vezes Deus fecha a porta, porque não sabemos lidar com aquilo que Deus tem para nós. Na maioria das vezes Deus fecha a porta porque não conseguimos administrar a bênção que Deus tem derramado sobre a minha e a sua vida. Conheço gente que não tem um colchão para dormir, mas se tiver uma oportunidade, pisa em mim e em você. O palácio nos faz esquecer de quem somos e de onde viemos. Nós temos que aprender isso. E a cada minuto ter para Deus e para as pessoas que nos ajudaram a questão da gratidão e sabermos de onde, quem somos e de onde nós viemos. Aí sim, Deus vai olhar para você e vai poder dizer como Ele disse de Jesus no dia do batismo: esse é o meu servo que tanto me dá prazer. Irmão Marcos, isso é fácil? Não é, meu irmão. Não é. Nem Paulo conseguiu lidar com isso. Você vai ver Paulo falando do espinho na carne e ver Paulo falando assim: o diabo colocou esse espinho na minha carne para que eu não me ensoberbecesse. Você vai ver Paulo discutindo com Pedro e João e dizendo: ei, eu não sou menor que qualquer um dos apóstolos. Mas aí o Espírito Santo vem na vida de Paulo e o Espírito Santo vem dar uma olhadinha em Paulo: ei, Paulo, vou ter que tratar de você. Quantas vezes o Espírito Santo olha para mim e para você e diz: ei, Marcos, eu vou ter que tratar. E quantas vezes Deus trata da gente? Quantas vezes nós começamos a achar que somos melhor um pouquinho, o Espírito Santo vem e começa a dar uma torcida. Com Paulo, um apedrejamento, um naufrágio, uma prisão. Aí Paulo vem e fala assim: eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Veja, agora ele disse que não era menor do que qualquer um dos apóstolos. Pouco depois ele já disse que não é digno de ser chamado. O palácio nos faz esquecer de quem somos e de onde viemos. Nós temos que aprender isso. O Espírito Santo tratou tanto Paulo, mas tanto, que chega uma hora que ele diz assim: trabalho o dia inteiro, ainda prego o evangelho para não ser pesado aos irmãos. Paulo vivia de fazer tendas. Você vai ver lá que o alimento dele era gafanhotos. É assim que Deus faz. É assim que Deus molda a minha e a sua personalidade. Mas nós temos que ter a consciência que o palácio nos distancia de Deus, que o palácio nos faz cometer erros e que o palácio nos faz esquecer de quem somos e de onde viemos. Voltamos ao texto de Êxodo, lá no início. Vou ler mais um pouco para que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer. O capítulo 3, o versículo 1 em diante, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou
ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire o sapato dos seus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, no lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. A primeira parte, eu mostrei para vocês Moisés no palácio. Agora eu quero mostrar para vocês Moisés no deserto. O primeiro tópico dessa parte, da segunda parte, é: no deserto nós conhecemos a Deus. O livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, Jó disse assim: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de todo o seu agir e de todo o seu proceder. É no deserto que nós conhecemos a Deus. Você já prestou atenção na sua vida, na sua caminhada cristã? O Velho Testamento há 3 simbologias para fases difíceis na nossa vida: deserto, caverna e vale. Aqui nós estamos falando de deserto. Mas eu quero citar para vocês um texto, uma passagem bíblica, a qual o rei Davi foi levado à caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, o texto diz que havia homens com espírito de suicídio, homens amargurados e homens devedores. O texto também diz que a caverna era escura, funda e úmida. Mas Davi conheceu o poder de Deus, e naquela caverna Deus moldou Davi. Davi saiu dali para reinar sobre Israel. E ele não saiu sozinho. Deus é tão perfeito que daqueles homens foram formados os valentes de Davi. Os homens que junto com Davi ganhou todas as batalhas que lhe estava proposta, que Deus colocou diante de Davi. Aqueles homens o ajudaram, aqueles homens lutaram com ele. Então Davi começou a reinar ali, moldou aqueles homens como guerreiros, como homens de batalhas, como homens que venceriam as batalhas junto com um rei que era escolhido por Deus e que era um homem segundo o coração de Deus. No deserto, nós conhecemos a Deus. 2, no deserto, Deus ouve a nossa oração. Meus amados, meus queridos, quando nós estamos no palácio, nós costumamos a não orar mais, porque achamos que está tudo bem. E a oração não é só quando está tudo bem. A oração não é só quando está mal, é quando está bem também. Nós temos que aprender isso. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa prática em nossas vidas.
No deserto, Deus ouve a nossa oração. Presta bem atenção, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, está falando de mim e de você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí ele diz assim, ó, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que está faltando para nós hoje? Estar no deserto e buscar a Deus em oração. Eu tenho visto muito nos últimos dias, na televisão, na internet, a igreja saindo e indo para a rua, dobrando os seus joelhos no meio da rua e orando pelo Senhor, e orando para o Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É sair do palácio e ir para o deserto. Quando a igreja, essa igreja de hoje foi fundada, era assim que se fazia. Os membros da igreja saíam. Na época que eu converti, há 25 anos atrás, também era assim. Eu cansei de sair com a turma e evangelizar, bater de porta em porta. Parar as pessoas na rua, entregar o folheto, dizer para elas, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Cansei de orar, colocar a mão nas pessoas e orar no meio da rua. Hoje, se você vê um crente orar por outra pessoa no meio da rua, é escândalo. A igreja não está saindo mais do palácio, a igreja não quer mais ir para o deserto. Mas eu quero dizer para a igreja, é no deserto que nós conhecemos o poder de Deus, é no deserto que Deus ouve a nossa oração. E o mais interessante disso tudo, é no deserto que Deus nos santifica e nos usa. A palavra santificar aqui significa separar. Presta atenção o que acontece no livro do profeta Isaías, o capítulo 6, abre aí para você ver. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, veja como que no deserto Deus nos santifica, nos separa e nos usa. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isso quem está falando, meu amigo, é um jovem. Era um jovem que Deus escolheu para ser profeta. Nessa época, Isaías ainda era muito novo, sem experiência. Mas Deus o escolheu. E ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram. A voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse, eis que isso tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. No deserto, Deus nos santifica. No deserto, Deus nos escolhe. No deserto, Deus nos usa. Porque ainda vivemos em palácios. O momento é oportuno, meu irmão. O mundo precisa de nós. O mundo precisa do povo escolhido de Deus. O Estado, a cidade, a nação precisa de mim, de você. E nessa noite Deus colocou no meu coração que eu trouxesse essa mensagem a você.
entre palácios e desertos. Eu queria que você, nessa noite, entendesse isso e escolhesse o seu lugar. Você vai viver no palácio ou vai viver no deserto com Deus? A sarça nunca ardeu lá no palácio, mas a sarça ardeu lá no deserto. No deserto, Deus nos ama e nos ensina a amar. João 3,16. O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira. Eu desconheço e desafio a qualquer pregador conseguir discernir essa palavra tal. Eu sei que Ele nos amou de uma forma incondicional e tão grande que a nossa mente não consegue expor isso a nós. Mas a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. E Deus nos ensina. No deserto Deus nos ensina a amar. Nos ama e nos ensina a amar. Irmão Marcos, como que Deus nos ensina a amar? Já viu 1 Coríntios 13? Paulo ensinando aos irmãos gregos da cidade de Corinto. Ele diz assim, vou terminar agora. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Quer dizer, você será comum. Você não vai ter diferença alguma. Você pode até falar a língua dos homens e dos anjos. Se você não tiver amor, você vai ser uma pessoa comum. Você não vai fazer a diferença. O que faz a diferença é o amor de Deus no meu e no seu coração. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ei, o meu diploma, o seu diploma, o doutorado, o mestrado, a pós-graduação, isso não vale de nada se você não tiver amor. Sabe aquela casa de luxo que você mora? Não vale nada se você não tiver amor. Sabe aquele carro de luxo, aquela BMW, aquela Mercedes, a Ferrari que você anda, o Porsche? Não vale nada, meu irmão, se você não tiver amor. Você vai ser infeliz, você vai ter bens, mas não vai ter amor no seu coração. A felicidade não vai fluir na sua vida. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Meu irmão, você sabe que Jesus, Ele morreu simplesmente por amor? Simplesmente por amor. Lá no Velho Testamento, o sacrifício era feito por um animal sem defeito. Todo dia 7 do mês 7 de cada ano. E aí Deus começa a procurar alguém ou uma forma para que esse sacrifício fosse cumprido no Novo Testamento, na época neotestamentária. E aí penso eu que Jesus levanta do trono e diz: eu vou ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por amor. Ele morreu porque nos ama. Ele morreu. Ele esteve aqui na terra durante 33 anos. E foi 100% homem, 100% Deus. 100% homem porque ele sentiu as mesmas agruras, as mesmas tristezas, as mesmas felicidades, os mesmos sentimentos que eu e você.
Ô Marcos, eu não acredito nisso não. Então tá, vou te provar agora. Lembra quando ele foi entrando em Jerusalém? Ele olhou o pecado de Jerusalém e a Bíblia diz que Jesus chorou. Você acha que Jesus não tinha sentimentos? O texto da ressurreição de Lázaro, ele era Lúdio, preciso de uma pilha. Ele era amigo de Lázaro. Ele tinha consciência. Mas quando ele chegou e soube que Lázaro já tinha sido enterrado, a Bíblia diz que Jesus chorou. Quer outra prova? Lembra da ressurreição do filho da viúva de Naim? O texto, a oração daquela mulher. O texto diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é isso? Misericórdia. E misericórdia só tem quem tem sentimentos. Jesus foi 100% homem, ele tinha sentimentos. E ele foi 100% Deus porque ele não pecou. Mesmo tendo sentimentos, ele não pecou porque era Deus. Porque é Deus. Nós temos que aprender isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Nós não somos normais. Nós não somos daqui. Mas se não tivermos amor, e no deserto Deus nos ensina, no deserto Deus nos ama, no deserto Ele nos ensina a amar. Aí você pode me perguntar, Marcos, Moisés passou por isso tudo, passou pelo palácio, passou pelo deserto, caminhou 40 anos com o povo no deserto. Moisés já tinha 120 anos e não entrou na terra prometida. Meus amados irmãos, Deus tem os seus planos. Nós sabemos que houve motivos para Moisés não entrar na terra prometida. Isso é outra mensagem. Mas eu quero dizer para vocês que ele pegou Moisés, levou lá em cima do Monte Nebo e mostrou a terra para Moisés. Moisés, aquela é a minha promessa. E o meu povo vai entrar naquela terra. Diz o texto de Deuteronômio 34, do 1 ao 12, que Deus, depois da morte de Moisés, Deus sepultou Moisés. E por isso os teólogos, as pessoas que procuram as coisas, estão até hoje procurando o local da sepultura de Moisés e não acham. Não acham porque Deus sepultou Moisés. Deus cuidou de Moisés desde o seu nascimento até o dia do seu enterro. Foi Deus que sepultou Moisés. E não pense que na minha vida, na sua vida vai ser diferente. Ele cuida de mim desde o dia do meu nascimento. Ele cuida de você desde o dia do seu nascimento. Ele cuida da igreja desde o dia da fundação da igreja. Entre palácios e desertos. Nós temos que ter essa consciência. O palácio nos distancia de Deus. O palácio nos faz cometer erros. O palácio nos faz esquecer de quem somos e de onde viemos. Mas o deserto nos faz crescer. O deserto é no deserto que nós conhecemos a Deus. É no deserto que Deus ouve a nossa oração. É no deserto que Deus nos santifica e nos usa. E é no deserto que Deus nos ama e nos ensina a amar. Amém? Eu queria agradecer a todos pela paciência. Que Deus os abençoe de uma forma especial. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor vai louvar ao Senhor e eu volto orando pela igreja. Mas que a igreja tenha consciência disso. A escolha é sua.
Você escolhe entre o palácio e o deserto. Você escolhe entre viver uma vida que te agrada fisicamente, intelectualmente, ou você escolhe uma vida a qual Deus vai suprir você, vai mudar a sua vida, vai te edificar, vai fazer de você um homem como Moisés foi, o maior profeta que já existiu nessa terra. Um homem que viu Deus face a face. Um homem que conversava com Deus como conversava com o seu melhor amigo. Um homem que Deus usou de uma forma extraordinária. Um homem que Deus usou para abrir o mar e o povo passar. Um homem que Deus usou para que chovesse maná do céu. Um homem que Deus usou para que codornizes caíssem e o povo se alimentasse. Um homem que Deus usou para que de dia as nuvens tampassem o povo e à noite o fogo aquecesse o frio da nação de Israel, do povo hebreu. A escolha é sua. Escolha, mas não deixe para muito tarde. Deus precisa de você agora. Deus precisa de te usar. Deus precisa de te moldar. Deus precisa de santificar a sua vida, de separar você, de trabalhar através de você para salvar outras vidas, outras almas, outras pessoas, de uma forma especial. Que Deus esteja com cada um de vocês nessa noite. Glória a Deus.